Conversar agora com o nosso canhotinha de ouro. Ele que ontem acompanhou o discurso do Baba, já entrou no Twitter, já brigou com a meia dúzia. Está lá. Tava impossível no Twitter. Ele estava impossível ontem. Claudinho Queixada. Nosso querido Guga Noblar, inclusive, Guga, falando a respeito da nova. Peraí, deixa eu só arrumar aqui. Arruma aí. Da nova. Porque você veja bem, papai tinha razão. O papai falou que a turma da New Left estava procurando espaço. E tínhamos o Jair. Jair estava lá e estava achando que ia ser duas direitas para pegar lá 22. Olha o sorrisinho de deboche dele. Só que agora é o seguinte, como é que vai ser a escalação dessa canhota brasileira? Agora o bicho tá pegando, Emílio. Isso. Agora pegou. Não para agora de rir, coisa mudou. Não, é porque agora o jogo inverteu. A gente viu ontem o Lula, né, fazendo aquele discurso e passando a imagem mesmo de alguém que é candidato, que está no jogo, que está na corrida, mas, claro, sem se apresentar como um candidato, sem se realmente colocar como um candidato, até porque ele sabe que não é o momento de lançar candidatura, né? É o momento agora de chorar os lutos aí das famílias que estão perdendo parentes por conta da pandemia. Então seria um erro estratégico já oficialmente se colocar como o nome do PT na disputa, mas todo mundo sabe que é ele. Ele fez um discurso de candidato, porém se apresentando como um anti-Bolsonaro, como alguém que quer ocupar esse vácuo aí que ficou depois do João Dória ter a candidatura dele implodida e se colocar como grande adversário do Bolsonaro e do anti-bolsonarismo. A gente sabe que existe o antipetismo, mas agora existe também o anti-bolsonarismo, e é isso, inclusive, que vai pesar na eleição do ano que vem. Qual vai ser o que vai ter a maior rejeição, né? O anti-bolsonarismo ou o antipetismo? Porque a eleição agora, com o Lula como concorrente, ela está, sim, configurada, desenhada para ter, mais uma vez, aquela polarização e terminar com Bolsonaro e o PT no segundo turno. Mas o Bolsonaro não queria o Lula de jeito nenhum, ele queria o candidato reserva, ele não queria o titular. Agora ele vai ter que brigar com um cara que já tem um capital político ainda muito grande por ter sido presidente 2 vezes e por ter eleito a sucessora dele. É um nome que ainda, entre as camadas mais pobres, é muito forte, é muito popular. Tem pesquisa que mostra o Lula na frente do Bolsonaro, então com certeza o Bolsonaro está sentindo o calo apertar, né? Ontem ficou parecendo assim, que era um profissional, que é o Lula, contra um amador, porque o Bolsonaro acusou golpe. O Bolsonaro, horas depois do Lula se apresentar como anti-Bolsonaro, como a pessoa que segue a ciência, tomar para si a bandeira da vacinação, como alguém que quer se colocar como um líder favorável à vacinação, que é o que o presidente deveria estar fazendo, na hora que ele fez esse tipo de discurso, ele acabou provocando uma reação no Bolsonaro que o Bolsonaro não devia ter feito. O Bolsonaro devia ter ficado calado. Agora o Bolsonaro acabou acusando o golpe, apareceu horas depois de máscara e falando que a vacina é a arma. Então, e o Calcinha? Calcinha vai falar agora? Quando tiver o Calcinha... Fase roxa. Vamos meter o Calcinha, que o Calcinha vai... Calcinha vai fechar. E o Calcinha? Como é que o Calcinha... começar. Como é que o Calcinha ficou, né? Na hora que tiver mais importante aí, quem estiver monitorando foi aí... pra frente o Calcinha. Só a hora que for falar das medidas aí pra São Paulo, porque é muito, muito São Paulo. Isso a gente tá no Brasil inteiro. E no mundo inteiro. E o Calcinha? Não, o Dória, o João Dória, ele tá fazendo agora um pronunciamento, né? Eu acho que é isso que o Emílio tá dizendo, que na hora que o Dória falar algo de relevante, ele vai entrar aí na transmissão. Mas, diga. Como é que você vê? Porque o Dória agora, o Dória agora foi pra cima do Mandrião, porque o Dória, ele tá tentando polarizar com o Mandrião. Sim, isso. Não é? Exatamente. O Dória tá indo pra cima do Indo Mandrião. pra cabeça de chave. Você acha que ele tem... O Dória percebeu que quem se colocar como um candidato anti-Bolsonaro, e o Lula agora está tentando tomar o posto de candidato Bolsonaro dele, vai ter uma grande vantagem nessa disputa política, vai ter mais espaço nos debates políticos e vai ser provavelmente quem vai chegar ao segundo turno contra o Bolsonaro, que é um nome que todo mundo dá já como certo no segundo turno. Então o Dória, ele entrou num modo aí um pouco mais desespero, talvez, porque é complicado bater de frente com o Lula. Não só ele, o Ciro, o Guilherme Boulos,
o Flávio Dino, inclusive, que não é ainda um nome lançado à presidência, mas que era um nome que as pessoas cogitavam, já está dizendo que tem que ser o Lula tem capital político, enfim. Quando o Lula entra no jogo, acaba o espaço para uma série de outros nomes. O João Dória, o que ele quer agora, ele está tão em modo desespero que agora ele está, inclusive, admitindo o PSDB não ter mais candidato próprio à presidência e apoiar uma outra legenda e fazer parte de uma coligação. Para rapidinho, só para não fugir do que você tinha falado agora há pouco, desculpa se eu estiver falando besteira e não tenha sido você, mas eu ouvi de muita turma aí falando que era uma articulação do Bolsonaro, o Lula sair, porque ele queria o Bolsonaro. E aí você acabou de falar que que ele tá desesperado, que ele queria o reserva. E aí, o que o Bolsonaro quer, afinal? A galera fica meio confusa, porque realmente, a princípio, você via que todo mundo que analisa a política estava com essa narrativa, que é melhor para ele, que ele queria o PT. E, de fato, o Bolsonaro queria o PT, mas ele não queria o Lula, ele queria o Haddad. É muito melhor para o Bolsonaro polarizar com o PT, de fato, porque se ele for brigar no segundo turno contra alguém de centro-direita, ele não vai ter aquele discurso dele mais radical, de volta do comunismo, ou de PT querendo ameaçar a democracia, ou de PT, um partido corrupto voltando para o poder. Ele perde isso. E aí é ruim para ele. A gente sabe que o antipetismo, sem dúvida, foi uma das forças que ajudou a elegê-lo. Mas ele não queria o Lula. Vamos lá. Então agora você há de admitir comigo. Você há de admitir comigo agora que eu sempre falo, você que tá lindo. Você tem isso. Você há de admitir agora, meu querido Guga Noblar, que nós temos a extrema-direita e a extrema-esquerda, que você nunca admitiu. Não admite a Você nunca admitiu a extrema-esquerda. Então você sabe que agora o que a gente está projetando para 22 são duas extremas, a direita e a esquerda. Não vem com mais ou menos, não. Não vem com mais ou menos. Vamos ser justos. 14 anos de PT. Em algum desses 14 anos, alguém de vocês, de fato, sentiu a democracia em risco, sentiu a democracia ameaçada? Porque o PT, no governo dele, foi quem criou a lista tríplice da PGR, da Procuradoria-Geral da República. Não, mas aí... Pera lá. Algum de vocês se sentiu roubado? O PT comprou todo mundo. A gente sabe disso, você sabe. A política teve. Então, comprou tudo. Na justiça não vale mais para roubar, pode. Não é para roubar. A política, em todos os planos, municipal, estadual ou nas presidências, desde a época da ditadura, a gente tem sim esse mesmo tipo de conchavo das empreiteiras ganharem licitações armadas para financiar a campanha. Isso é inevitável, isso aconteceu com o PT e com todos. Não é inevitável, não, isso é roubo. O PT levou isso ao estado de perfeição. O PT aprimorou isso ao estado de perfeição. Eu não vou discutir isso, porque isso é óbvio que o PT cometeu vários erros disso, e eu concordo. Eu concordo. Erros ou crimes? Crimes. Isso é do sistema. Isso a gente não pode colocar só na conta do PT, como tentaram fazer. Porque foi isso que fez com que o sistema continuasse corrompido. Mas é a mesma coisa que faz com o Flávio Bolsonaro. Pera lá. Eu sei, mas não vamos discutir isso. Nós estamos discutindo águas passadas. Eu quero que o Flávio... Não, eu sei, nós estamos discutindo águas passadas. O que eu quero saber é o seguinte. Se essa polarização vai ser pior pro Brasil e se cabe alguém diferente, que nem o Marinho estava falando. O Marinho acha que vai aparecer alguém aí. Acho que vai ter uma chapa aí que vai aparecer. Chapa quente. Que o cara ali mais do meio de campo. O que favoreceu pessoal de eu quero saber do... Vou passar a bola para ele aqui. Ou se vai ser o Barba no left. E o Bolsonaro. Eu me recuso a acreditar, eu inclusive me apoio aqui no nosso telespectador que estava aqui com a gente, que acabou de mencionar que, sem dúvida alguma, tem um contingente grande aí, esfomeado por uma alternativa, alguma terceira via que não represente, de novo, esses dois projetos personalistas de caudilhos latino-americanos que ambos representam. Então eu queria te perguntar o seguinte, você acha que... Como é que isso poderia se dar? Eu sei que é um exercício aqui só de especulação, não tem como afirmar e cravar nada, mas dado o andar da carruagem até o momento, o que você acha que pode ser feito para chegar, talvez, a um consenso rumo a uma terceira via com todos esses candidatos que estão se colocando no momento? Assim, pelo menos o João Dória, por exemplo, ele já está com esse pensamento de um único candidato de centro-direita. Ele sabe que agora, com Lula e Bolsonaro no polo,
cada polo, né? Fica muito difícil essa disputa se no meio desses polos você tiver muito fragmentado. Ele tem essa noção, ele sabe que a fragmentação só vai ajudar a polarização no fim. Então ele quer, e ele é um dos grandes nomes aí do centro, unir de fato uma coligação de centro em um único candidato. Hoje a pesquisa que saiu mais recente na Bloomberg, ela mostra que o nome menos rejeitado e com maior potencial de votos no centro seria o Mandetta. E o João Dória e vários outros candidatos de centro, eu acho que eles abririam mão sim da candidatura pelo Mandetta. O Mandetta é uma pessoa que tem diálogo e tem uma imagem boa. Mas olha, não. Quer jogar o Mandetta? O Mandetta, você tá Mandetta com barba. O cara puxou o Mandetta da gaveta. O Mandetta você ganha do Mandetta. O Mandetta nem o pico acertou, porra. Tava até agora procurando o pico. Você pode rir, Emílio, mas o Mandetta é uma pessoa que politicamente ele é sim alguém que está ali no centro, que traz um grupo forte em torno dele. Delari ganha do Mandetta. Delari ganha do Mandetta. Tudo bem, eu também falaria isso até ontem. Agora, essa pesquisa ela é muito reveladora e surpreendente. Então no páreo. Ela mostra o Mandetta em primeiro. Essa pesquisa de 2018 também, nossa, reveladoríssima. Peraí, deixa ele falar, o Gordão. Em primeiro, Mandetta. Em segundo lugar, no centro, aparece o João Dória, ele está com 25, o Mandetta tem 40. Onde essa pesquisa? Essa saiu na Bloomberg hoje. Do hospital. Bloomberg. Saiu na Bloomberg hoje. É no hospital? É do hospital. O Mandetta tá em primeiro. Pesquisa Atlas. Eu sei que é engraçado zoar porque o Mandetta tá na frente, é surpreendente. Mas é fato, o Mandetta... 2018, as pesquisas, todo mundo ganhava o Bolsonaro. Ô, Grisalhão, deixa eu fazer uma pergunta. Você vai se abster igual o Marinho? Marinho? Só pra gente estar fazendo esse exercício, essa brincadeira, só supondo. Se tem Eleitor Bolsonaro e Lula no segundo turno, em quem que você vota, meu querido? Bolsonaro e Lula? E Lula? Não, olha, se tivesse Maluf ou Collor contra Lula, eu votaria neles, porque é um político contra alguém que ameaça a democracia. De um lado, a gente tem alguém que a gente pode tirar daqui a 4 anos, que é o Lula, ou que qualquer político cometa um erro. Do outro, a gente tem alguém que agora está criando essa desculpa de eleição fraudada por não ser voto impresso, para no ano que vem já está tudo desenhado. Se ele perder a eleição, ele não aceitar. Já tá escancarado. Igual o Trump. Isso. Mas o Lula, ontem ele falou de imprensa, não sei o que lá, imprensa livre, mas ele tentou, falou, precisa regular a imprensa. O Lula ontem, o Lula é muito esperto. Marco subiu da internet. O Lula falou com o sindicato dos jornalistas. Ele não falou com o patrão. Ele falou, vocês jornalistas, repórter de campo. Vocês da redação, repórter de campo. Ele não falou com o patrão. Zé Pereira. O Lula é malaco. Mas o Lula é mais malaco que o vírus do Covid. Malaquias. Ele é Malaquias, ele dá a volta. É impressionante. O Lula disse em 2017, um tweet do Lula: nós vamos regular os meios de comunicação. Eu tenho refletido muito nesses anos fora do governo. Eu sei o que é apanhar da imprensa, eu sei o que é perseguição. Isso ele mudou o discurso, porque ontem não é afronta ontem ele falou: a liberdade de imprensa é uma das razões maiores para a manutenção da democracia em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar. Então, quer dizer, o que ele pensa? Mas posso falar disso? Claro. Porque isso é importante. Isso aí tá no PT. A gente tava no plano de governo do Haddad. No plano de governo do Haddad. De fato. Ele teve aqui e a gente perguntou para ele do plano de governo. Era regular a mídia. A regulamentação da mídia. Posso falar disso? Não. Eu quero. Não. Posso fazer uma pergunta? Isso é importante. Pode fazer. Ele quer falar, pô. Isso é importante. Porra, eu que tô. Tá bom, você. mas o cara então tá fica lá você. Desesperado. Então vai lá, que todo mundo quer falar aqui. Ô, Guguinha, falando de 2022, a gente tem o cenário, né? Lula e Bolsonaro, mas eu queria saber da canhota. Se, por exemplo, como vice, você acha mais interessante o Lula pegar o Boulos, que ele tá em maior evidência, e se seria a união da esquerda, que nem você falou, do Flávio Dino, tem o Orlando Silva, tem o PCO, vai juntar a esquerda de sapatênis com a esquerda chão de fábrica? E pegando pegar o Lula? Pegando a carona rapidinho no Alba aqui, Guga, inclusive elementos da esquerda como Dilma e elementos da esquerda lulopetista estão querendo rotular o Ciro como direitista agora para também jogar ele para lá. E era para terminar a minha pergunta, e o Cirão da Massa, como é que fica? Mas eu tomei.
O Cirão da Massa, ele comprou briga com o PT. Ele falou já 2 vezes que para vencer a eleição, ele repetiu isso agora essa semana, ele teria que primeiro derrotar o PT para depois derrotar o Bolsonaro, já que o PT tem rejeição e o PT no segundo turno perderia para o Bolsonaro. Ele fez esse comentário 2 vezes, logo depois, dias depois, a decisão do Fachin, que tornou elegível o Lula. Então ele comprou briga já e ele de fato está tentando fazer uma coligação centro-esquerda com partidos mais à direita. Ele toparia, inclusive, ter um Rodrigo Maia de vice, ter alguém do DEM de vice. E o Rodrigo Maia ontem sinalizou que está muito contente com a possível candidatura do Lula, fez um comentário favorável a isso. O Tasso Gereissati, que é senador pelo PSDB, adversário eterno do Lula, também disse que o Brasil precisa de uma grande lição de democracia com todas as correntes ideológicas participando da próxima eleição, já que o Lula foi retirado por um julgamento considerado ilegal e anulado, então ele deveria sim ter concorrido na passada, foi retirado, parte dos eleitores se sentiram, claro, órfãos, e faltou um nome que representava grande parte da população, isso acabou, inclusive, tirando parte da credibilidade da eleição, e é importante para muitos políticos, inclusive adversários do Lula, que ele concorra, é importante para a democracia, muita gente vê dessa forma. O Ciro, ele agora perdeu espaço, ele virou adversário do PT porque quis de vez agora, e ele vai ter que ficar do lado dele tentando vencer essa briga, que é uma briga muito improvável que ele vença. É muito provável, claro, que o PT, com o Lula, que é um partido que chegou no segundo turno em todas as eleições desde 89, desde a volta do direito ao voto para presidente em 89, que ele perdeu para o Collor, o PT esteve em todos os segundos turnos e venceu 4 eleições. Então, é meio que óbvio da gente fazer esse pensamento de que, segundo turno está garantido, está meio que óbvio que vai ser Bolsonaro e Lula. Mas é claro que pode surgir uma terceira via de centro-direita, e o vice do Lula é muito difícil a gente cogitar. O PT ainda não está cogitando para valer. Não sei se vai ser uma chapa puro sangue, não sei se vai meter um Haddad, não sei também, seria bobagem fazer uma chapa puro sangue. Não sei se vai tentar atrair o PSB de volta, que é um partido que está se distanciando do PT, que apoiou o PT em todas as eleições e que nessa é a primeira, que inclusive estão dizendo que pode lançar Trajano, a empresária, como candidata, e poderia, pela primeira vez, não estar ao lado do PT, e é importante para o PT estar com o PSB. Então não sei se ele vai tentar criar alguma ponte com o PSB, talvez até abrindo o caminho de vice para eles. Seria até interessante, né? Lula e Trajano, seria muito forte. Mas, enfim, Trajano não é candidato. Da ESPN. Meu querido Guga Noblar, você é um homem que gosta de política. Gosto. Você apanha que nem um cachorro de rua nas suas redes sociais. Mas você é um cara que faz boas análises, você é um cara inteligente, eu gosto muito de você. Apesar de a gente ter algumas divergências de pensamento e tal, mas isso faz parte do negócio. O que não mata fortalece. O que eu quero falar para você é o seguinte: você não acha que a classe política... Porque o que aconteceu com a classe política, se a gente for fazer uma avaliação, não só de esquerda e de direita, porque eu acho que tudo é bobagem, tudo é para tomar o poder. Candidato. Os políticos não estão preocupados, eles querem ter o poder, ou poder regional, ou poder... Eles querem poder. De qualquer maneira, eles estão lá para enganar a gente, com ideologia e o cacete. É poder, é luta pelo poder, você sabe bem disso, que você está aí em Brasília. Você não acha, porque eu estava pensando cá com os meus botões... Esses caras, a classe política, o Sarnica, os políticos velho de guerra, eles tomaram um puta de um olé do Moro, da Globo, da imprensa, naquela época da Lava Jato, naquela época. Eles foram destruiu todos esses caras aí. Tanto é que muitos não se reelegeram e apareceu os caras novos, os outsiders. Eu acredito que a política velha, os velho políticos, os caras que mandam aí. Os caras respeitam, jogam o tapete. O Renanzão. Você conhece tudo eles. Você sabe quem é. Os caras assim, doutor, tudo bem e tal, isso aqui. Os velhinhos, Sarnica. De doutor. Doutor. Você não acha que esses caras estão querendo resgatar e meio que se vingar? Não seria vingança, né? Mas mostrar que a velha política ainda manda, não o outsider, como apareceu um monte de candidato outsider, Bolsonaro, essa coisa toda. Você não acha que é isso muito mais do que ideologia, do que direita, esquerda e tal? Não, existe o instinto político de sempre, acima de tudo, ele está ali pela carreira política dele, quase todos os políticos, e eles têm aquele instinto de sobrevivência. Na hora que eles estão em risco, é claro que eles reagem, muitas vezes se unindo e contra-atacando de maneira ferrenha.
E é claro que a Lava Jato, ela virou alvo de inúmeros políticos que foram atingidos, ou eles, ou colegas, ou companheiros deles, pela Lava Jato. Então é claro que ela conseguiu construir uma inimizade, né, com a maioria dos políticos, tanto que quando o Sérgio Moro virou ministro, ele teve, dentro do Congresso Nacional, uma grande barreira, né? Os deputados, os senadores, principalmente os deputados, eles se comportavam ali como verdadeiros opositores do Sérgio Moro, muito por essa questão pessoal, de terem ou eles ou colegas deles atingidos pela Lava Jato. Então, tem sim um contra-ataque. A gente está vendo aí uma série de leis, de PECs, que estão tentando ser aprovadas, que podem tornar praticamente impossível você processar um candidato. O Centrão, que é quem geralmente faz esse tipo de jogo, ele está mais forte do que nunca, porque com esse papo de nova política, na prática, o que aconteceu foi que a velha política, ela resgatou muito do poder dela, porque a nova política, ela decepcionou, a nova política, ela desencantou, ela não foi atrás dos corruptos, ela não criou uma nova maneira de fazer a política, né? Na verdade, não teve nova política. A gente vê que o presidente ele continua tendo uma relação de dar emenda para conseguir voto, ou seja, comprando com emenda todo mundo, como todos sempre fizeram. Continua essa relação de compra, essa relação fisiológica, e eles estão contra-atacando a Lava Jato. O Sérgio Moro virou um grande inimigo da maioria deles. Então, a gente está, claro, vendo os grandes falcões ali da política, de alguma maneira, se reunindo para contra-atacar, tendo mais força de novo. A gente viu agora, inclusive, uma carta assinada por vários ex-ministros da Justiça, todos pedindo pela suspeição do Moro. Aí você vê ministros que passaram por governo desde o Collor, pelo FHC, agora pelo Lula, que são ministros ligados a políticos, todos, justamente ou não, pedindo a suspeição do Moro, mas você vê que é uma reação também que pode estar linkada um pouco na justiça, afinal de contas tem gente que achou que foi uma injustiça aquele processo contra o Lula, mas tem um lado político, tem um viés político. A gente sabe que tem um lado político muito forte, que a justiça também é política no Brasil. Ou seja, se não jogar o jogo, esquece. Isso. Tem que jogar o jogo. Dono da bola. E o Brasil vai ser sempre o Brasil. Não tem jeito. O bicho vai pegar. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Muito bem. Meu querido Guga Noblar, que prazer, hein? Que alegria que você tá aí. Que prazer, hein? Eles zoaram aí meu cabelo, falaram que eu cortei. Cortei agora em casa. Eu não sei fazer. Claudinho Queixada. Não sabe fazer comida no micro-ondas. Realmente não sei. Ontem eu quase coloquei uma colher no micro-ondas. Uma colher de metal. Minha mulher me chamou até de Projota ontem. Falou que eu sou o Projota. Nossa, agora, Malboro. sem cortar o cabelo. Sem cortar o cabelo. Fumando Malboro aí, Guga? Ô, Guga, fumando Malboro. deixa eu falar um negócio pra você agora. Vou fazer uma proposta pra você. Eu quero trazer aqui, neste programa, você, Joel e o Rui Pimenta. Rui Pepper. Que turma. O Rui Pepper. O Rui Pimenta, Rui Pepper. ele não respondeu? Nós vamos fazer um debate aqui da canhota. Não, quem é mais canhota? Não é quem é mais canhota. É a canhota. É a raiz. A canhota é aquela do Barba, aquela do Barba. Chamou lá, tá lá no sindicato. Estava aqui, 1971, no chão dessa fábrica. Fiz a primeira greve, desde os 68. É aquele chão da fábrica. Contra o patrão. O Guga Noblar não. É um garoto que tá lá, vai na praia, usa iPhone. Nutella. Humanista. Nutella, iPhone. Olha lá. Praia só Maridão. Tá lá no Caribe, ele, o Luciano. Maridão. E eu quero saber o seguinte, nós precisamos trazer essas duas canhotas, que é uma canhota tradicional, certo. Que é a canhota aqui, ó, da galera que bate cartão aqui na empresa, Isso. E essa canhota nova. Vamos querer saber quem vai ocupar quem mais é o mais espaço. canhota? Quem é o mais canhota? Também é legal. Agora a Dória já fechou. Vamos levar o Lula aí. E... Atenção, Dória. Dória já anunciou, tá tendo a live lá, já anunciou que vai fechar cultos e também os jogos de futebol. Graças ao Sami. Ainda não falou de escolas, vamos aguardar. Tá Muito falando bem, aqui Sami. que é o pior dia da pandemia. Hoje ou ontem? Peguei aqui, hoje é o pior dia de todos
Recorde de morte. Samidata fala isso há quanto Tá tempo? falando aqui. Agora você vai se surpreender. Eu tô pegando há aqui a quanto informação tempo? do Dória. Há quanto Do tempo, Jean Zuzu? Góes. Nova Ele falou uma coisa bem forte. Maldória... Não, é o Jean Góes que tá falando. Quem é o... Jean, tava ouvindo. Dr. Jean? Dr. Jean, resumão. 50... Os jovens, palavra do Jean, É. estão arrependidos porque eles saíram, quando ele vai lá para internação, e estão matando os pais e os avós. Essa 53 é municípios. É o pior dia de todos os tempos da pandemia aqui no Dória. 53 Dória municípios começou. em Perguntar para a plateia. Pior dia. Atenção, bota a nossa audiência qualificada. Põe na tela aí, velho. Qualificação. Vocês querem ouvir o Dória ou vocês querem que o... Ouvir o Emílio. Atenção, plateia. Querem que ponha o Dória falando ou a mendigata? Não. Vocês falam, ninguém quer o Dória. Não, ninguém quer. Ó, Então o Sami vai passar. Não, a segunda-feira eram 32 municípios no estado de São Paulo com 100% de ocupação. Agora já são 53, só pra você ter ideia da velocidade disso. Sami, vamos fazer, é só olhar as coisas sem emoção. Sem emoção. Você lembra ano passado o Carnaval? O Carnaval foi a bomba. Sim. O Carnaval foi a bomba. Foi. Porque já tinha vírus e teve E aquele liberou puta o Carnaval. Carnaval. Todo mundo foi pra Foi todo a bomba. lugar. Qual foi a bomba agora? Foi o final de ano. Sim. A gente viu também, a né? eleição, Réveillon. a gente viu aquelas compras na Trancoso. 25 de março, Nossa Senhora, mostrando Braz. a foto aqui, Isso, a gente isso. mostrando festa de Réveillon, a gente mostrando neguinho na praia, Marinho aquelas praias Angra. lotadas. Você acha que ia da onde? Você falou isso. É. Ué, fizeram hospital, Mas não é fizeram por isso. leito, Não, e não é só contrataram isso. médico. Falta oxigênio, bico, Então, falta médico, claro, falta tudo. Mas isso é óbvio. Isso quem tem que fazer é o gestor público. Agora vai chorar a culpa dos jovens. Não adianta culpar. Não adianta culpar é triste, ninguém. Obviamente, lógico. perder esse número de vidas. Infelizmente. Muito Infelizmente. É. Muito bem, vamos ao Clima break. Quem tá aí? péssimo pro intervalo. As loiras do Merchan trabalham muito bem aqui na com a equipe. as né? loiras do Merchan. Tem o Grisalhão e as loiras Merchan. do Merchan. É. Excelente trabalho excelente que vocês fazem aqui na Rádio Pan-Americana. Esse E o parabéns. Zuzu, porque pro... Vamos lá, Emilhão. Daqui a pouco Está tem muito Zé Dória. Zé Dória. Que deixa eu São agradecer Vassal. o Guga, então. Obrigado, Guga. Ele Valeu, quer trazer Queixada. o Lula. O Lula. Valeu. Como é que tá o Twitter aí? Estão te batendo muito? Como tá o queixo? Você também fala umas merda de vez em quando. Muito. Vamos ser honesto. Se fosse de vez em Vamos quando. ser honesto. O Twitter tá bem, A galera no Twitter tem muito mais gente que quando segue, que te apoia mesmo, que gosta de você, então eles não dão tanta porrada. Mas é claro que tem uma galera bolsonarista que fica puta comigo direto, porque eu gosto de dar umas zoadinhas às vezes aí em quem tá no poder, porque eu também batia nos governos passados, e quem tá no poder hoje batia muito. Vê o CQC, mas agora a gente tá tendo que bater nesse aí, que é o cara que tá no poder. Quem te odeia aqui é o Adrilho Jorge. Nossa. Verdade, Mas ô Tomé, O Tomé também. O Tomé tentou me bater uma vez. Sério? Sério? O Tomé levantou aí da Não, levantou aqui, Tomé, pô. Ó, pra você ver. tá. Chorou. Ó, deixa eu falar Ele sério chorou, agora velho. pra você. Eu gosto de fazer análise. Pianista sintática. Eu gosto de fazer análise da vida porque a gente aprende observando. Mas o Né? Tomé não Observando. bate ninguém, não, ele só chora. Você se lembra que a última vez que você esteve aqui, você quase saiu na porrada com o Tomé Abduch. Ele ficou puto. Não. Foi uma discussão. Foi uma discussão. É, Você sabe personagem. quem quase saiu na porrada com ele agora? André Marinho. Tal Você saco. Tivemos que Você separar no vê, intervalo. veja, Guga Noblar, Marinho como, tirou a gravata como borboleta. a Ele vida nem nos foi chavecar a menina no tirou a intervalo pra camisa, brigar com ele. Como Fez 3 a vida flexões. nos surpreende. Eu e Vamos Marinho fazer? junto. Pancadão? Muito bem. Obrigado, então. Obrigado, Valeu, então. galera. Valeu. Guguinha, obrigado, então.